Olá, pessoal. Estamos nós aqui conforme prometido. Estamos aqui para fazer mais uma aula, complementando a aula síncrona nossa. Na nossa aula síncrona, nós falamos de 7 propriedades de potenciação e ficaram faltando outras 6. Então, o objetivo dessa aula é dar uma breve revisada do que a gente falou e trabalhar as 6 finais. Esse é o foco do nosso vídeo. Então, vamos lá. Bem, aqui está o nosso quadro, então vamos começar a nossa aula. Então, o nosso tema são as propriedades da potenciação. Essa é a nossa aula. Vale frisar mais uma vez que na aula passada a gente viu, para começo de história, a definição de uma potência. E qual é? Vamos relembrar: um número A real qualquer elevado a um número B real qualquer. Essa operação significa fazer o que exatamente? Significa pegar a base, esse númerozinho chamado de base, o outro número é chamado de expoente, e a gente pega a base, que no caso aqui é a base A, e multiplica por ela mesma quantas vezes? Um número de vezes, que é dada pelo expoente B. Então, a quantidade é exatamente igual a B. Então, a gente pode falar aqui B vezes. Então, essa seria a definição da potenciação. Acho que a maior parte de vocês entende bem quando eu falo 2 elevado a 3. E a gente tem essa nomenclatura, né? O expoente tem que estar no alto, né? Você escreve a base, e o expoente tem que estar no alto, à direita e um pouquinho menor. E a gente tem que usar a palavra elevado também. Então, a gente fala a base elevada ao expoente. Então, no caso aqui, 2 elevado a 3. Significa fazer 2 vezes 2 vezes 2, um total de 3 vezes. E esse resultado vale 8. Bem, isso é só uma lembrança. E comentamos também que toda vez que o expoente não for um número natural, a confusão é grande para usar a definição. Por exemplo, quanto é 5 elevado a menos 2? Aí eu vou fazer 5 vezes ele mesmo, menos 2 vezes. Como é que vai ser isso aqui? 7 elevado a 0,2. Agora um racional, troquei um negativo por um racional. É o número 7 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? Epa, 0,2 é menos que 1, não posso nem escrever um 7 aqui. Como é que fica isso? Como é que fica isso? Tudo confuso aqui. 7 elevado à raiz de 5. Até o próprio tem até um natural que dá problema, ó. Então, isso aqui é uma nova confusão. Tem até um natural no expoente que dá problema. O próprio zero já dá problema. É o 7 multiplicado por ele mesmo 0 vezes. Como é que vai ser 0 vezes? Ou seja, eu não vou escrever o 7? Então, temos essas confusões. E para ajudar a gente nessas casas aqui, aliás, só até nesse aqui, esse aqui não vai ser abordado, mas esses outros aqui de baixo, para ajudar a gente vem as propriedades. Então, as propriedades, elas surgem para ajudar e não para atrapalhar, como alguns podem até pensar. Bem, feito isso, vamos para outro quadro. Então, vamos falar das propriedades, né? Que nós vimos. Revisando, então, falamos da definição, falamos da confusão. Quando o expoente não for natural. Quando o expoente não for natural, falamos da confusão, né?
E mesmo com o natural, o zero, já rola uma confusão. Então, nós trabalhamos 7 propriedades na nossa aula síncrona. Quais foram elas? Nós temos o que eu chamaria das 3 principais, e depois vamos relembrar as 3. O número A elevado a um número B, multiplicado por um número A elevado a um número C, isso aqui vai ser sempre igual, aí vem a propriedade. Nós temos aqui uma multiplicação de 2 potências com a mesma base, a base A. Você vai conservar a base A e vai somar os expoentes. Não interessa quem é a base A, quem é a base C e quem é a base e quem é o expoente C também, né? Porque A, B e C são números que pertencem aos reais. Então eu posso perguntar quanto é raiz de 5 elevado a 3 vezes raiz de 5 elevado a 21. Bem, usando a propriedade, como a base é a mesma raiz de 5, eu conservo ela e somo os expoentes. Pronto. E aí fica raiz de 5 elevado a 24. Que, inclusive, aqui nesse caso aqui, a gente vai comentar que vai ver uma simplificação. Isso aqui vai dar 5 elevado a 12. Não vou comentar agora por quê. Bem, vamos para a segunda propriedade que nós vimos. Agora, quando o A elevado a B esteja dividido pelo A elevado a C. Ou seja, eu troquei agora a operação, usei a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, toda vez que eu tiver uma divisão de 2 potências com a mesma base, eu vou conservar a base, não interessa, olha, gente, qualquer número real, hein? Qualquer número real. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Nessa propriedade tem que ter atenção, porque a divisão, você veja que eu troquei a multiplicação pela divisão, que é a operação inversa, e trocou a adição pela subtração, que também é a operação inversa, as duas, né, no expoente. Agora, vale frisar que nessa segunda propriedade, a divisão e a subtração não são propriedades comutativas. Ou seja, eu não posso trocar a ordem do B e do C. Tem ordem aqui na história, tanto na divisão quanto na subtração. Já na multiplicação e na adição, não. A ordem dos fatores não altera o produto e, no caso, a ordem das parcelas não altera a soma. Então, não tem problema nenhum. Terceira propriedade, sim, vamos dar um exemplo. Não interessa quem é o cara, né? 0,17 elevado a 15 dividido por 0,17 elevado a 12. Por essa propriedade, eu conservo a base comum às duas potências, que é a base 0,17, e subtraio os expoentes. Tem que ser o 15, que é o expoente do numerador, tem que ser o primeiro de cima, o do numerador menos o do denominador. Ou seja, vai ficar 0,17 elevado a 3. Essa é a segunda propriedade. E a terceira? É o que a gente chama de potência de potência. A primeira é multiplicação de potência vezes a base. A segunda é divisão de potência vezes a base. A terceira a gente chama de potência de potência. Por quê? Porque eu tenho uma potência A elevada a B, que por sua vez está elevada a C. E a propriedade manda conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, se eu pudesse resumir as 3 propriedades, a primeira, a multiplicação vira uma adição. Na segunda, uma divisão vira uma subtração. E, finalmente, a terceira, uma potenciação, vira uma multiplicação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que os sinais da coluna da esquerda são operações mais complexas do que as operações da coluna da direita. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Então, muitas vezes é uma vantagem trocar uma operação mais complexa por uma mais simples. Trocar uma multiplicação por uma adição, normalmente, é uma simplificação do cálculo.
A divisão com a subtração, mesma coisa. E a potenciação com a... Vou dar um exemplo bem simples. Vou pegar dois números. 17 e 2. Se eu for fazer a adição, tem um grau de complexidade. Se eu for fazer a multiplicação, já tem outro grau de complexidade. Se eu for fazer a potenciação, outro grau de complexidade. A maioria das pessoas só vai dar a resposta imediata da adição. Alguns já vão dar da multiplicação. E muito poucos vão dar o resultado direto aqui da potenciação, pela questão da complexidade. Né? Pronto, recado dado, que essas propriedades, mais uma vez, elas vieram para ajudar. E as 4 propriedades que também nós já vimos na aula passada, elas falam dos papéis dos elementos neutros, que são 2 os elementos neutros, né? O da adição e da subtração, que é o 0, e o da multiplicação e da divisão, que é o 1. Então, nessas 4 propriedades aqui, a gente bota o 0 e 1 na base e no expoente. Então, vamos lá começar pelo 1. Um número 1 elevado a qualquer número b é o número 1 multiplicado por ele mesmo, e como multiplicar por 1 não altera nada, o resultado, obviamente, vai dar sempre 1. Essa é a propriedade 4. A propriedade 5, você bota agora o 1 no expoente. Então, qualquer número elevado a 1, não dá para usar a definição, porque não dá para fazer uma multiplicação, mas o b aparece uma vez apenas. Então, você escreve o resultado, acabou. O b aparece. Né? Quando você faz o expoente, a base, multiplica por ela mesma, o número de vezes dado pelo expoente. Como é que só tem uma vez, ela só vai aparecer uma vez, usando a definição. Mas não aparece mais multiplicação. E agora é a vez do 0, né? Na 6 e na 7 aparece o papel do 0. O 0 na base e o 0 no expoente. E vamos lá, então o 0 agora na base, 0 elevado a um número real b. Aí a gente vai comentar que vai sofrer uma restrição aqui, não vai ser bem real, vou comentar já já. Mas o número 0 elevado a qualquer número, a princípio, vai dar resultado sempre 0. Por quê? Porque 0 elevado a 3, né? 0 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, e 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. E esse caso aqui que nós comentamos, que esse aqui já não é nada intuitivo, esse aqui já não dá para usar a definição, mas qualquer número real, aí depois eu vou explicar a restrição. Qualquer número real elevado a 0, a gente viu que vai dar resultado 1. Para relembrar aqui, eu não dei exemplos das outras, né? Ó, da potência de potência, agora que eu estou vendo. 2 elevado a 3 elevado a 4 é 2 elevado a 3 vezes 4. Esse é o exemplo da terceira. Da quarta, é o número 1 elevado a 7, é o número 1, usando a definição, multiplicado por ele mesmo 7 vezes, e, obviamente, esse resultado vai dar 1. E outro exemplo agora, é 8 elevado a 1, vai dar 8, é o exemplo aqui da quinta. Um exemplo aqui da sexta, 0 elevado a 3, foi o que eu falei, mas não escrevi, agora estou escrevendo, 0 vezes 0 vezes 0, vai dar 0. E 5 elevado a 0, por exemplo. Esse resultado não é nada intuitivo, porque usar a definição diz que um número, né, vou multiplicar o número 5 por ele mesmo nenhuma vez, fica meio estranho. Aí eu pedi ajuda da propriedade 2. Quem salva a gente na propriedade? Então isso aqui é muito legal, as propriedades agora uma recorre à outra. Para fazer a propriedade 7, eu peço ajuda da propriedade 2. Como? Eu transformo o expoente 0 numa subtração de duas potências com uma subtração de dois números iguais. Por exemplo, 3 menos 3, mas podia ser 4 menos 4, podia ser 10 menos 10, porque o resultado da subtração dos números iguais dá 0. Bem, na hora que eu tenho 3 a menos 3 no expoente, então eu posso olhar com muito carinho aqui para a propriedade 2 e ver que no lado direito da propriedade 2, nós temos uma potência e cujo expoente, no expoente há uma subtração. Então vamos fazer uma mera analogia, né? O número 5 aqui, então, é esse A. O número 5 aqui, né? O número 5 aqui é o A. O 3 aqui é o B. E esse outro 3 aqui é o C. Pronto. Então, se aqui diz que o lado esquerdo é igual ao lado direito,
Isso nós temos aqui o lado direito, então eu posso igualar o lado esquerdo. Ou seja, eu posso transformar isso aqui numa divisão de duas potências, uma divisão de duas potências com a mesma base. Que base? A base A. A base A é nosso número 5. E o expoente B, que é o 3, vai para o numerador, que é o primeiro, é o minuendo. E o outro expoente vai ser o subtraindo, 3 também. Então fica 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 3. 5 elevado a 3, eu sei que dá 125, mas nem precisava calcular. Eu tenho aqui uma divisão de dois números iguais. E a divisão de dois números iguais, 8 dividido por 8, 9 dividido por 9, 200 por 200. No caso, 125 por 125 vai dar 1. Então, o resultado aqui, conforme diz a propriedade, o resultado de 1 número elevado a 0 vale 1. Mas a única exceção, vou dar uma apagadinha aqui agora, a única exceção aqui para essas 4 propriedades é a seguinte, né? O B que eu escrevo aqui nessas propriedades, o B, nas 4 não precisa ser nas 4 não, desculpa, só nas duas últimas que tem confusão. Nessas duas aqui, continua valendo, B pertence aos reais, exatamente como eu botei aqui no início. Nessas duas últimas aqui, o B pertence aos reais asterisco. Ou seja, não pode ser qualquer real menos o zero. Se eu botasse o zero aqui, na propriedade 7, ficaria 0 elevado a 0. Se eu botasse o zero aqui no B da 6, também ficaria 0 elevado a 0. E nós já discutimos também na aula que 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Indeterminação. Dizer que alguma coisa em matemática é uma indeterminação é diferente de dizer que é uma impossibilidade, né? Se eu perguntar quanto é 4 dividido por 0, quando eu pergunto quanto é 8 dividido por 4, eu quero achar um número que multiplicado por 4 dê 8. Esse número é 2, esse número existe. Quando eu divido 0 por 7, eu quero achar um número que multiplicado por 7 dê 0. Esse número existe e é 0. Mas quando eu divido 4 por 0, eu tenho que achar um número que multiplicado por 0 dê 4. E esse número não existe. Isso aqui é uma impossibilidade. Isso aqui é impossível. Não existe nenhum número que satisfaça a essa conta daqui. Então, a gente fala que não existe divisão por 0. Já o 0 elevado a 0, a gente discutiu lá na aula, né? Que eu posso transformar esse expoente 0, por exemplo, novamente numa subtração, 3 menos 3. Usa a propriedade 2 novamente, como usei na propriedade 7. E vai ficar 0 elevado a 3 sobre 0 elevado a 3. Isso aqui vai dar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 na matemática, a gente chama de indeterminação. Por quê? Eu quero achar um número que multiplicado por 0 dê 0. E esse número existe. Pode ser o 2, pode ser o 15, pode ser o 300, porque 300 vezes 0 dá 0. E 2 vezes 0 também dá 0. Só que existem infinitas soluções. Como tem infinitas soluções, eu não sei dizer quem é, eu chamo isso aqui de uma indeterminação. Se alguém perguntar a você quanto é 0 elevado a 0, a resposta, indeterminação. Existem várias soluções possíveis. Não vai, para ser mais preciso, infinitas. Bem, gente, revisamos as nossas propriedades vistas na aula 5. Agora chegou o momento das novas propriedades. Então, continuando aqui, né, as nossas propriedades da potenciação. Continuando aqui, vamos agora para a propriedade de número 7 e número 8. A 7 e a 8, que eu vou falar agora, são para números negativos, tá? A 7 eu vou botar o número negativo na base e a 8 eu vou botar o número negativo no expoente. Então, vamos lá. Vamos começar com um exemplo. Eu quero saber quanto é menos 2 elevado a 3. Bem, a propriedade 7, eu não precisaria nem estar falando, sendo bem preocupado com a questão de matéria, né? Com ferramentas que você dispõe e consegue resolver. Com a definição, você já consegue resolver essa conta daqui. Por quê? O número elevado a 3, como 3 é natural, o número negativo é na base, mas o expoente é natural. Você pega a base, menos 2, e multiplica por ela mesma um total de
3 vezes, já que o expoente é 3. E isso aqui vai dar menos 2 vezes menos 2, aqui vai dar 4, positivo. E 4 vezes menos 2 vai dar menos 8, né? Ou seja, menos com menos dá menos. No final das contas, aí é mais uma chance de relembrar a regra de sinais da multiplicação. Já se você fizer o menos 2 elevado a 4, ou seja, é o número menos 2 multiplicado por ele mesmo, um total de 4 vezes. Bem, nós já fizemos o menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que deu menos 8, que foi o resultado anterior. Menos 8 vezes menos 2, menos com menos vai dar mais, e 8 vezes 2 dá 16. Então, a coisa curiosa que aparece então, nessa propriedade 7, que chama a atenção, é que se você tem, você observa uma alternância de sinais, né? O expoente 3 ele é ímpar e ficou negativo. O expoente 4 é par e o resultado é positivo. Se eu continuar essa brincadeira, então tem menos 2 elevado a 5. O que é menos 2 elevado a 5? É o número menos 2 multiplicado por ele mesmo. Menos 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Só que eu já fiz ele multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Foi o resultado anterior, deu 16. Então, mais 16 vezes menos 2, mais com menos, volta a dar menos. Então, aqui vai dar 32. Mas, ó, o menos que deu aqui no 8. Vamos continuar aqui para o outro lado, ó. Menos 2, vou subir agora. 5, 4, 3, 2. Então, menos 2 vezes menos 2. Então, a gente não fez esse, mas menos com menos aqui vai dar mais 4. Então, a gente começa a ver um padrão aqui, que é quando os expoentes são pares, o resultado dá positivo. E quando os expoentes são ímpares, o resultado dá negativo. E com isso a gente pode, então, criar a propriedade, fazer uma generalização. Então, escrevendo aqui a propriedade, menos, vamos escrever aqui de azul, menos A elevado a B. Aqui tem uma restrição. A gente está trabalhando aqui pensando, né, nessa propriedade. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar. Eu preciso aqui de espaço. A propriedade é o seguinte. Eu quero justamente discutir a questão do sinal. Isso aqui pode dar positivo e pode dar negativo. A gente viu que vai dar positivo quando o B for, o expoente for par. E vai dar negativo quando B for ímpar. Bem, então, esse seria o resumo da propriedade. Agora, com a clareza de que nessa propriedade, se eu botei esse menos aqui na propriedade, eu estou supondo que o A pertence aos reais não negativos. Ok? Não. Então, vamos tirar, para não recair na propriedade anterior, vamos falar só reais positivos. E o nosso B pertence apenas aos naturais. Porque só os naturais é que são pares ou ímpares, né? 0,3 não é nem par, nem ímpar. Raiz de 5 não é nem par, nem ímpar. Essa classificação você pode até querer estender para os inteiros. Dá para fazer uma extensão até os inteiros aqui, né? Mas vamos trabalhar, deixar os naturais, fica mais simples. Mas pode estender para os inteiros. Nenhum problema. Bem, então, essa seria a propriedade 7. Então, vamos dar mais exemplos da propriedade 7. Menos 5 elevado a 2. Bem, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25.
A base é negativa, mas o expoente é par, então vai dar positivo. Menos 10 elevado a 3. Então, nós temos o número negativo, menos 10 elevado a 3. E a gente sabe que 10 vezes 10 vezes 10 dá 3 zeros, dá 1000. Agora, como a base é negativa e o expoente é ímpar, então vai dar número negativo como resposta, vai dar menos 1000. E essa seria a resposta. E assim por diante. Qualquer outra, não interessa se o número é bonito, é feio, né? Você pode trabalhar com isso aqui. Fração agora. A fração não interessa ser do positivo, por isso que eu falei real, né? Menos 1/7. Acho que vocês entenderam aqui, quando eu falei que o A tem que ser real positivo, né? Porque positivo e esse menos faz parte da fórmula, né? Porque se eu tirar aqui esse menos, esse 1/7 fica positivo, né? Tá? Só para comentar aqui, eu não poderia botar menos 1/7 aqui. O 7 tem que ser positivo. Pronto, menos 1/7 elevado a 2, por exemplo. Bem, um número elevado a 2 é ele multiplicado por ele mesmo. Então, esse aqui vai ficar 1/7 vezes 1/7. Desculpa, menos 1/7 vezes menos 1/7. E a gente sabe que menos com menos, expoente par, vai dar mais. E multiplica frações. 1 vezes 1 dá 1, 7 vezes 7, 49. Então, menos 1/7 ao quadrado dá 1 sobre 1/49 avos. Bem, então eu poderia fazer diversos exemplos, mas a gente vai usar isso ao longo dos problemas que virão, tá? Beleza, então, falei da propriedade 7. Vou para... Não vou para outra, não. Eu vou ficar nessa aqui e vou apagar aqui. Acho que vai ficar mais prático. Vamos lá. Vamos agora para a propriedade 8. Na propriedade 8, nós temos o seguinte. Na 7, eu botei o número negativo na base. Agora, eu vou botar o número negativo no expoente. Por exemplo, quanto vale, pessoal, 5 elevado a menos 2? Como o menos 2 não é um número natural, usar a definição fica totalmente estranho. 5 multiplicado por ele mesmo, menos 2 vezes, não sei o que é isso. Então, a definição não dá para ser usada. E aí, quem vai me ajudar agora, na propriedade 8, são duas propriedades que nós já vimos. Quem vai me ajudar vai ser a propriedade. E, pessoal, eu chamei de 7 aquela, e na verdade, aquela aqui em seu 8 tem que ser a 9, né? Só agora eu me dei conta do erro. A 9 é agora. A que eu falei agora há pouco, da base negativa, é a 8, viu, pessoal? Corrigindo um erro aqui no sequenciamento. A gente agora vai pedir ajuda da propriedade 2 e da propriedade 7. Qual é a 2 mesmo? Divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. E a propriedade 7 diz que um número qualquer elevado a zero dá 1. Essas duas propriedades vão me ajudar aqui na propriedade 9 agora. E desculpe pelo erro, que eu chamei a anterior de 7, quando na verdade a anterior é a 8. Pronto. Então, vamos lá. 5 elevado a menos 2. Então, eu vou usar um truque parecido com o que eu já usei. O número menos 2, eu vou transformar o número menos 2 em uma subtração que dê resultado menos 2. No caso, 0 menos 2. Aqui não pode ser qualquer subtração. Aqui tem que ser o 0, porque já vai levar o resultado de forma mais rápida. Você pode até botar outro, mas você vai ter que fazer depois uma simplificação. Bem, então, quando eu escrevo que todo mundo concorda, né? Que 0 menos 2 dá menos 2. Né? Eu troquei 6 por meia dúzia. Menos 2 é igual a 0 menos 2. Só que quando eu olho para cá, 5 elevado a 0 menos 2, eu observo que está idêntico à propriedade 2. Ou seja, nós temos uma potência e no expoente tem uma subtração. E, de novo, se isso aqui é o lado direito dessa igualdade, eu posso igualar aqui com o lado esquerdo da igualdade. Ou seja, isso aqui vai ficar igual a 5 elevado a 0, ou seja,
Eu conservo a base, né? Qual é a ideia? Eu conservo a base e subtraio os expoentes, ou seja, o contrário. A base é 5, base 5. Aí o minuendo, deixa eu só apagar aqui, o minuendo da subtração, que é o primeiro elemento da subtração, vem para o numerador, e o subtraindo da subtração vai vir aqui para o denominador. Aí alguém vai passar, professor, mas não é menos 2, não? Não, veja que aqui, ó, o menos fazia parte da subtração e não veio o menos para cá. Então, esse menos não precisa vir para cá, porque faz parte da propriedade. Pronto, agora nossa vida melhorou bastante, porque o número 5 elevado a zero, usando a propriedade 7, que nós comentamos anteriormente, ela vale 1. Pronto. Então, está aqui, a nossa propriedade, ou seja, 5 elevado a menos 2 ficou 1 sobre 5 elevado a 2. Então, quero que vocês olhem para esse padrão aqui. 5 elevado a menos 2 virou 1 sobre 5 elevado a 2. Se quiser botar o valor de 5 elevado a 2, pode. 5 elevado a 2 é 25. Mas a propriedade para aqui, porque eu já consegui fazer a passagem que eu queria. 5 elevado a menos 2 deu 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Vamos pegar mais um exemplo agora. Quanto é 4 elevado a menos 3? Não dá para usar a definição, mais uma vez, porque o expoente é negativo. 4 multiplicado por ele mesmo, menos 3 vezes, eu não sei o que é isso. Agora, eu posso usar o mesmo truque usado na de cima. Qual? O número menos 3 eu transformo numa subtração. Qual? 0 menos 3. Aí uso a propriedade 7 aqui, 2, a propriedade 2 aqui, uso a propriedade 2, e aí uma potência que tem uma subtração, vira uma divisão de potência com a mesma base, a base 4, o minuendo vai ser o expoente aqui do numerador, e o subtraindo vai ser o expoente do denominador. Pronto, então novamente temos aqui duas potências, exatamente como no caso passado, só que novamente posso usar, como usei aqui a propriedade 7, posso usar a propriedade 7 aqui também. E a outra aqui ficou tão pequena que está ilegível, né? Essa outra aqui foi a propriedade 2. Propriedade 2 usada na passagem da esquerda para a direita. Então, 4 elevado a 0, usando a propriedade 7, vai dar 1. E fica 1 sobre 4 elevado a 3. E agora, ao contrário do 4 elevado a menos 3, o 4 elevado a 3 eu já posso usar a definição. Porque 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, o que percebam nesses dois exemplos? Que apesar do expoente negativo, a resposta deu positivo. Tanto num caso como no outro, né? Então, eu posso, o último exemplo, 10 elevado a menos 5. Quanto dá? Quanto vale? Uso o mesmo truque, transformo menos 5 numa subtração, 0 menos 5. Uso novamente a propriedade 2, transformo isso aqui numa divisão de potências com a mesma base, base 10. O expoente do numerador é 0, o expoente do denominador é 5, da potência do denominador é 5. 10 elevado a 0 dá 1. Então, 1 sobre 100 mil. Ou, melhor, para enfatizar a propriedade, 1 sobre 10 elevado a 5. Ou seja, em todos os exemplos, eu tive como resposta uma fração, em todos eles, uma fração. Com o numerador 1, sempre o numerador foi 1. E sempre no denominador, eu tive a mesma potência que eu tinha no início, só que o expoente, que era negativo, ficou positivo. Nos 3 casos. Então, agora eu posso escrever a propriedade, né, pessoal? Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Pronto, a propriedade diz que um número A elevado a um número menos B vai ser sempre igual. Deixa eu apagar aqui embaixo para não ter conflito. Vou apagar aqui também.
O número A elevado ao número menos B sempre vai dar uma fração, cujo numerador vai ser 1, e cujo denominador vai ser a mesma potência de antes, só que o expoente, que antes era um problema, era negativo, agora vira positivo. E a gente consegue fazer. Então, essa seria a propriedade de número 9. Lembrando que o A, quer dizer, o A princípio é qualquer, não tem nenhuma restrição para o A. Só a questão do zero, né? Vamos tirar aqui o zero apenas. E o B, na forma que eu escrevi, tem que ser um número, a princípio, positivo, né? Para a gente poder usar a propriedade. Até se fosse negativo também dava, mas para fins de simplificação apenas. É que eu estou fazendo essa restrição aqui. Então, vamos dar exemplos. 7 elevado a menos 2. Pronto, então eu faço rapidamente, sem precisar daquelas etapas intermediárias. Isso aqui vai dar 1 sobre 7 elevado a 2. E eu sei que 7 elevado a 2 é 49. Expoente negativo vira positivo. 5 elevado a menos 3. É 1 sobre 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. É uma daquelas potências que eu citei na aula síncrona, que você já deve saber o resultado, vai dar 125. Pronto, pessoal. Com isso termina a propriedade 9. E agora eu vou dar um exemplo, antes de começar a propriedade 10, eu vou dar um exemplo que combine as propriedades 8 e 9. Tá? Vou dar um exemplo agora que combina as propriedades 8 e 9. O exemplo que eu vou dar é o seguinte: o número menos 2 vai ser elevado a menos 3. E agora eu misturei as propriedades 8 e 9. Ou seja, eu botei não só a base negativa, como expoente negativo. Bem, como nessas minhas condições, né? O A pode ser qualquer real, tirando o zero. O menos 2 é um real. Então, eu vou começar pela 9 primeiro. Então, eu poderia querer usar, eu poderia ficar em dúvida. Começa pela 8 ou começa pela 9, professor? E eu sugiro que você comece sempre pela 9, porque você já tira o expoente negativo. Pode usar a propriedade 9 sem nenhum problema aqui. Usando a propriedade 9, como é que fica? Um número qualquer elevado ao expoente negativo vai ficar o quê? Usando a propriedade 9, vai ficar 1 sobre a mesma potência, só que agora o expoente, não a base, o expoente fica positivo. E qual a vantagem agora? É que menos 2 elevado a 3 eu já sei usar a definição. Poderia usar, ou já sei, eu posso usar a propriedade também 8, né, que já diz que número negativo elevado a expoente ímpar vai dar negativo. Então, aqui o 1 permanece no numerador, e menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 8. Como eu tenho o numerador positivo e o denominador negativo, então é bom que fique bem claro que a resposta final dessa potência menos 2 elevado a menos 3 é menos 1/8. Ou seja, eu prefiro botar o sinal na fração. Agora, eu botei tanto o numerador como o denominador positivos e botei o sinal na fração. Isso é igual a isso, né? Porque a gente sabe que mais com menos dá menos. Por isso que pode. É isso. Mais um exemplo. Menos 5 elevado a menos 2. Um exemplo combinando os dois novamente. Aí vou começar pela propriedade 9 mais uma vez. Vai ficar o quê? Uma fração com numerador 1 e denominador, que é uma potência igual à anterior, só que trocando o expoente de negativo, ele fica positivo. Pronto, agora eu já sei fazer a potência de baixo usando a definição. Menos 5 elevado a 2 vai dar 25. Então, veja que os resultados podem dar positivos ou negativos por causa do expoente par ou ímpar, né? Se a base for negativa, tá? Essa é a condição. Pronto.
Então, com esse problema aqui, com esses dois probleminhas aqui, eu tentei trabalhar a 8 e a 9. Vamos agora para mais uma propriedade. Então, das nossas propriedades de potenciação, vamos para a propriedade de número 10. A 10 e a 11, e eu estava falando 13, né? Acho que vão ser 12. Estou agora com os números me confundindo. Lembrando, as 3 primeiras foram aquelas 3 propriedades que eu considero básicas. As 4 seguintes foram os elementos neutros 0 e 1. As 2 seguintes, a 8 e a 9, foram os números negativos. A próxima agora é trabalhar os racionais, as frações. E a fração pode estar na base e a fração pode estar no expoente. Então, eu vou começar pela fração na base. Essa propriedade 10 aqui vai ser quando eu botar a fração na base. Então, eu vou dar um exemplo aqui para dizer o que é que eu quero trabalhar na propriedade 10. Quanto é 2/3 elevado a 2. Ou seja, a base da minha potência é um número que pertence, né, aos racionais. Opa, aquele quezinho, né, pessoal? Ele pertence aos racionais. Então, como eu faço? Mas eu vou optar sempre pelo formato fracionário. Eu não vou deixar na forma decimal. Para usar a propriedade, eu vou sempre pensar em fração. Vocês sabem que o número racional tem um formato de fração, mas tem um formato decimal. E o formato decimal eu não vou usar aqui na propriedade. Vou sempre trabalhar com fração. Bem, então vamos lá. O que é um número elevado a 2? Sem problema. É um número multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Aí agora nós temos uma multiplicação de 2 frações. E como é que eu multiplico 2 frações, pessoal? Eu vou escrever uma única fração, e o novo numerador dessa única fração que eu vou escrever vai ser o produto dos numeradores, ou seja, vai ser o 2 vezes o 2. E o novo denominador da fração que eu vou escrever vai ser o produto dos denominadores. Essa é a regrinha básica da multiplicação de frações, que é a regra mais fácil de todas. Só que agora, em vez de botar o resultado 4 e 9 aqui, eu vou querer enfatizar outra coisa. Eu quero enfatizar que o 2 vezes 2 é uma potência 2 ao quadrado. E vou enfatizar que o 3 vezes 3 é o 3 ao quadrado. Ou seja, eu quero mostrar aqui essa passagem daqui para cá. Ou seja, é como se o 2 tivesse vindo elevar o numerador, e é como se o 2 tivesse vindo elevar o denominador. Então, veio aqui para o numerador e veio aqui para o denominador. Essa resposta aqui a gente sabe que é 4 nonos. Então, 2/3 ao quadrado é 4 nonos. Só que eu quero enfatizar essa propriedade. Vamos dar mais um exemplo aqui para a gente enfatizar isso. Quanto é... Quanto é 1/3 elevado a 3. Vou fazer devagar de novo, mas de novo eu quero enfatizar e quero depois escrever a propriedade. Quanto é 1/3 elevado a 3? Qualquer número elevado a 3 é ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E agora nós temos uma multiplicação de 3 frações. O resultado, a nova fração resultado, vai ser no numerador a multiplicação dos 3 numeradores. E no denominador, a multiplicação dos 3 denominadores. Aí agora, aquilo que eu quero enfatizar. O que é? Aqui, 1 vezes 1 vezes 1 é 1 elevado a 3. E 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado a 3. E mais uma vez, é possível fazer essa passagem direta, ou seja, o 3 vai para o expoente, faz a potência do numerador, fica expoente do numerador, e o 3 fica expoente também do denominador. Ou seja, a resposta final disso aqui é 1 sobre 9 vezes 9, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Né? Então, eu não estou tão interessado no resultado em si. Eu estou mais interessado na propriedade. Então, vamos escrever agora a propriedade. Ou seja,
Você tem uma fração A sobre B elevada a qualquer número C, não interessa quem seja. Eu vou apagar aqui esses exemplos, para a gente não ficar poluído aqui. Vai ficar usando a propriedade. Eu posso até deduzir de maneira geral, né? Mas a propriedade vai ficar... Eu posso aplicar o A, o expoente C, ao numerador A, e esse vai ser o numerador da fração, e posso aplicar o mesmo expoente C agora ao denominador B, e vir uma nova potência que fica no denominador B elevado a C. Então, essa seria a propriedade. Ou seja, como você pode, né, aplicar a potência em cima e embaixo, de uma maneira bem simples, né? Então, pessoal, quanto é 3/7 elevado a 2? É fazer 3 ao quadrado, 9. É fazer 4 ao quadrado, é fazer 7 ao quadrado, 49. Acabou. Ou seja, se eu uso a propriedade, eu faço com muito mais rapidez. Quanto é 2/10 elevado a 3? Eu faço 2 elevado a 3, que eu sei que vai dar 8, e eu faço 10 elevado a 3, que eu sei que vai dar 1000, né? Então, 0,008. Uma coisa curiosa aqui, o 2 sobre 10 é 0,2, né, pessoal? Então, olha que coisa curiosa, na forma decimal, uma casa decimal resultou em 3 casas decimais. Porque é como se eu fizesse a conta 1 vezes 3. Esse 3 é o expoente, obviamente, né? E esse 1 é uma casa decimal. Uma casa decimal vezes 3 vai resultar em 3 casas decimais. Mas o meu foco na propriedade não é decimal, é fração. Só mostrei essa curiosidade. Continuando aqui, mais um exemplo. Raiz de 5, esse aqui vai ser legal, sobre 7 elevado a 2. Bem, não interessa, o A e o B, o B e o C nessa propriedade, exatamente como na primeira, na segunda e terceira, são reais. Qualquer número aqui, na verdade não, tem restrição aqui, o B tem que ser, então vamos corrigir, o B não, é um denominador, né, pessoal? E denominador não pode assumir valor zero, né? Então, a princípio, o A e o C são números quaisquer, mas o denominador B não pode ser zero. É sempre bom discutir isso aqui, né? A validade da propriedade. Ela é uma propriedade, esse lado esquerdo é igual ao lado direito sempre, o lado direito é igual ao lado esquerdo, e vale a ida e vale a volta, mas você tem que saber quando, né? Em que situação. Se eu botasse zero aqui, daria problema. Bem, então quanto é raiz de 5 sobre 7? Raiz de 5 é o nosso A, o nosso 7 é o B e o C é 2. Bem, a propriedade manda de fazer o quê? Pegar o numerador e elevado a 2 e pegar o denominador elevado a 2. Pronto, já simplificou bastante. 7 elevado a 2 é 49. E raiz de 5 ao quadrado, eu ainda não vou comentar bem a propriedade aqui, mas é uma conta aqui bem fácil de fazer, porque é uma simplificação. A resposta vai dar 5 aqui. Porque é como se a potenciação cancelasse a radiciação, eu vou comentar isso mais adiante. Bem, pessoal, então é isso. 3 exemplos, propriedade 10 explicada. E agora, a sequência, vou apagar esses exemplos, pessoal. A sequência natural seria a propriedade 11. Seria eu fazer agora o expoente fracionário. Já botei a base fracionária e na sequência o expoente fracionário, é o 11. Só que aqui, já que nós fizemos o nome disso aqui, eu chamaria isso aqui de uma potência de um quociente. Vocês sabem que quando você faz uma divisão, 8 dividido por 2 dá 4.
8 é o dividendo, 2 é o divisor, pode também chamar numerador e denominador, e 4 é o resultado, é o quociente. O resultado de uma divisão se chama quociente. O resultado de uma potenciação se chama potência. Então, isso aqui é uma potência, ou uma potenciação, também pode falar, de um quociente, né? Uma potência cuja base, né, é um quociente, para falar da maneira bem clara, é uma potência cuja base da potência, isso aqui é esse A sobre B, é um quociente, é uma fração. Se eu também falar a potência de uma fração, também estaria correto. E o resultado vai dar, atenção, hein? Qual é o português que eu uso para o lado direito? Eu chamo o lado direito de um quociente de duas potências. Então, é legal perceber que aqui o português vai pegar muita gente, né? É a mesma palavra, pessoal, potência, e a mesma palavra, quociente. O que mudou foi só a ordem, e aqui a quantidade, o plural e o singular. Aqui é só um quociente. Desculpa, né? Aqui é só uma potência. Aqui tem duas potências. Então, nós temos uma divisão, um quociente entre duas potências. A elevado a C é uma potência, que é o resultado de uma potenciação. B elevado a C é outra potência, que é o resultado de uma potenciação. E a divisão dos dois é um quociente. O resultado dessa divisão é um quociente. Bem, e agora, já que eu fiz isso com a divisão, essa brincadeira aqui da propriedade 10, ela rolou com a divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, dá para desconfiar que existe uma propriedade, que agora eu vou chamar de 11, vou deixar aqui do lado, 11, que eu vou trocar essa divisão pela operação inversa. A operação inversa da divisão de A seria a multiplicação. Pronto. Ou seja, nós temos o que aqui? Se aqui, do lado esquerdo, eu chamei de potência de um quociente, como é que eu vou chamar essa propriedade 11 agora? Isso aqui vai ser a potência, só que nós não temos mais um quociente. E sim o que agora, pessoal? Temos um resultado de uma multiplicação. O resultado de uma multiplicação chama produto, né? 2 vezes 3 igual a 6. 2 e 3 são os fatores. 6 é o produto. Então, A vezes B, o resultado dessa conta é um produto. Então, o produto, né, é a base da potência. Então, é uma potência cuja base é um produto. Aqui, da esquerda, na propriedade 10, é uma potência cuja base é um quociente. Por analogia, dá para desconfiar que vai funcionar a mesma coisa. Ou seja, se uma potência de um quociente vira um quociente de duas potências, a potência de um produto, usando agora o português, vai virar um produto de duas potências. Ou seja, A elevado a C vezes B elevado a C. Vamos dar um exemplo para a gente se apropriar da propriedade 11. Da 10 nós já demos vários exemplos, mas agora para 11. Se eu perguntar a vocês quanto é 4 vezes 3 elevado a 2. Ou seja, o A aqui nosso é 4, o B aqui nosso é 3 e o C é 2. Então, aqui não é difícil perceber que qualquer número elevado a quadro é ele vezes ele. O ele aqui é o 4 vezes 3. Vocês sabem que a ordem dos fatores não altera o produto. Eu vou trocar o 3 e o 4 de lugar. Pronto, troquei de lugar. E ao fazer isso, ficou 4 vezes 4. E 4 vezes 4, pessoal, é 4 ao quadrado. 3 vezes 3, pessoal, é 3 ao quadrado. Ou seja, eu estou usando a propriedade. Ou seja, como se o 2, né, se aplica ao expoente aqui do 4 e ao do 3. Falando agora em números. 4 vezes 3, pessoal, a gente sabe que é 12. Eu estou dizendo que 12 ao quadrado
é igual a 4 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 12 ao quadrado, quem já tem memorizado já daria essa resposta, vai dar 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2 vezes 1, 2. E aqui é só repetir o 12, vai dar 144. 4 ao quadrado, vocês sabem que é 16. 3 ao quadrado, vocês sabem que é 9. E 16 vezes 9, pessoal. 9 vezes 6, 54, vai a 5. 9 vezes 1, 9 e 5, vai dar o mesmo resultado. Provando, não prova, mas exemplifica, melhor dizendo, que essa propriedade funcionou para esses números. Eu vou, então, sem provar, vou fazer uma afirmação muito forte, dizer que isso aqui vai valer para qualquer A, B e C pertencente aos reais. Para qualquer número real vale isso. Então, por exemplo, 2 vezes raiz de 5 elevado a 3. Bem, usando a propriedade, é 2 elevado a 3 e raiz de 5 elevado a 3. Pronto. Acabou. Usando letras também, agora, 4x elevado a 2. Quanto é que é isso? Ó, tem uma multiplicação de potências, né? Desculpa, uma multiplicação de dois números. Então, eu vou usando a propriedade, vai ficar 4 ao quadrado e x ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado é 16. Então, 4x elevado ao quadrado dá 16x ao quadrado. Ou seja, eu estou usando essa propriedade aqui, pessoal. E outra coisa que merece atenção nela é que do lado direito aqui, nós temos multiplicações de potências com o mesmo expoente. Não confundir com a primeira propriedade, que lá tem multiplicação de potências com a mesma base. Ó, a base A. Aqui quem é igual é o expoente. Então, claro que isso aqui tem ida e tem volta. Então, se eu perguntar a vocês, vou apagar aqui o lado da propriedade 10, para deixar só a 11. Só para deixar a 11 aqui. Se eu perguntar, quanto é, pessoal, 2 elevado a 7 vezes 5 elevado a 7? Rápido. Sabe dizer a resposta? Eu já sei dar a resposta dessa conta daí. Por que eu sei tão rápido? Porque eu posso olhar com muito carinho para a nossa propriedade 11, para a nossa propriedade 11 aqui, né? Que diz o seguinte: se eu tenho uma multiplicação de duas potências com o mesmo expoente, isso aqui é o lado direito dessa equação. Então, eu posso igualar o lado esquerdo, ou seja, isso aqui é igual a 2. Opa, deixa eu melhorar o 2 que ficou muito feio. Pronto. Isso aqui é igual a 2 vezes 5 elevado a 7. Ou seja, se o lado esquerdo é igual ao lado direito, quer dizer que o lado direito também é igual ao lado esquerdo. E vamos e venhamos, pessoal, essa conta daqui é muito mais fácil que essa daqui. A da direita é mais fácil. Por quê? Porque 2 vezes 5 dá 10. E fazer 10 elevado a 7 é só botar zeros, botar 7 zeros. Acabou. Agora percebam a conta do outro lado. 2 elevado a 7 eu até sei de cor. 128. 5 elevado a 7 eu não tenho a menor ideia de quanto é. Eu sei que é 5 elevado a 4 vezes 5 elevado a 3. Então é 625 vezes 125. 625 vezes 125 é um número meio grande, né? Vou fazer aqui só para divertir. 5 vezes 5, 25, vai a 2. 12 vai a 1, 31. O 2 agora vai dar 0 a 1, 5, 12. E depois 625. E aí, somando todo mundo aqui, 5, 2, 1, 13. Eita,
Eita danado. Se eu não tiver errado aqui na conta, que é bem provável ter errado, é 753.125. Só que 128 multiplicado por esse cara dá esse número aqui bem bonito. Então, eu quero mostrar com isso que a propriedade veio para ajudar a fazer contas e não para atrapalhar. E essa foi a nossa propriedade 11. Finalmente, vamos para a última propriedade. Então, eu errei, eu falei em 13 no início do vídeo, não são 13, são 12. Vamos para a 12ª e última propriedade da potenciação. Última. Qual vai ser ela? Na 10, conforme eu falei, eu botei fração na base. Agora, eu vou botar fração no outro lugar possível, o expoente. Ou seja, eu quero saber, por exemplo, quanto é que vale 16 elevado a meio. Então, acabo de botar no expoente da minha potência, eu acabo de colocar um número fracionário, uma fração. Então, mais uma vez, um número que pertence aos racionais. Como eu faço isso, pessoal? Bem, eu vou usar um atalho, vou pedir ajuda da propriedade 3. A propriedade 3 aqui, aquela que tem potência de potência, A elevado a B elevado a C. Isso aqui é A elevado a B vezes C. Então, eu vou usar essa propriedade, ou seja, eu vou pegar o número 16 e vou transformar numa potência. Eu já sei que 16 é um número que aparece muito. Eu já sei que 16 é 2 elevado a 4. Ou seja, eu reescrevi a potência, só que no lugar do 16, eu botei 2 elevado a 4. E aí nós temos realmente a propriedade 3 agora, a potência de potência, que manda fazer o quê? Conservar a base 2 e multiplicar os expoentes. E a multiplicação de 4 por meio é fácil, né? Porque 4 é 4 sobre 1. Aqui vai dar 4 vezes 1, vai dar 4. 2 vezes 1 vai dar 2. Pessoal, e 4 dividido por 2 é 2. E 2 elevado a 2 é 4. Ou seja, 16 elevado a meio deu o resultado 4. Vou pegar agora outro exemplo. 25 elevado a meio de novo. Ó, eu mantive o expoente meio. Vou usar o mesmo truque, transformar em potência. Quem é o 25? 25 é 5 elevado ao quadrado. Pronto. Mais uma vez, posso pedir ajuda da propriedade 3, fazer uma potência de potência, que manda conservar a base 5 e multiplicar os expoentes 2,5. Essa multiplicação, de novo, é bem mais simples. 2 vezes meio vai dar a fração 2 dividido por 2, porque 2 vezes 1 dá 2, e 1 vezes 2 dá 2. Aqui é 1, né, pessoal? 1 vezes 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. E 5 elevado a 1, a gente sabe que é 5. A partir desses dois exemplos, já pode gerar uma desconfiança que aqui tem algo mais. Ou seja, aqui eu parti de 16 e cheguei em 4. Aqui eu parti do 25 e cheguei no 5. Isso quando o expoente foi meio. Espera aí. A gente já viu alguma operação onde isso aconteceu. Eu parti do 16 e cheguei no 4. Saí do 25 e cheguei no 5. Que operação foi essa, pessoal? Essa operação foi raiz. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Qual era a operação de raiz quadrada? De um número era achar um novo número que multiplicado por ele mesmo desse o número de partida. Aqui a mesma coisa. 5 vezes 5 dá 25. Então não é difícil imaginar agora, se eu perguntar quanto é 9 elevado a meio. Vocês já vão saber a resposta, não é isso, pessoal? Graças a essa minha analogia. Ou seja, se eu pedir ajuda da raiz quadrada, a raiz quadrada de 9, pessoal, é quanto?
é 3. Vamos ver se é isso mesmo, ó. 9 é 3 ao quadrado, elevado a meio. Vai ficar novamente 2 vezes meio. 2 vezes meio novamente dá 1. Então a resposta de fato é 3. Então essa analogia parece muito boa. Agora, será que vale só a raiz quadrada ou será que vale com mais raízes? Então a resposta é vale com mais raízes. Vou apagar aqui esse exemplo nosso. Vou apagar aqui esse exemplo. E vamos trabalhar, por exemplo, com mais um exemplo. Quanto é 8 elevado a 1/3? Bem, agora não é mais meio, né? Antes estava meio, né? Estava meio. E agora está 1/3. Então, o que eu vou fazer? Novamente, transformar 8 numa potência de base 2 e usar a propriedade de 3 mais uma vez, exatamente como nos exemplos anteriores. Ou seja, 8 é 2 elevado a 3. Elevado a 1/3. Pronto. Fiz isso. Agora, potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Ao multiplicar esses dois números, vai dar 3 sobre 3. Aqui vai dar 2 elevado a 1, que é 2. Pessoal, existe sim uma relação de 8 com 2 novamente, só que não é na raiz quadrada, é na raiz cúbica. Raiz cúbica de 8, pessoal, é 2. O que é raiz cúbica? É um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá resultado 8. De fato, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Mais um exemplo. 125 elevado a 1/3. É isso. 125 é um daqueles números que já apareceram antes. É 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Pronto. Reescrevi o 125 na forma de potência. Usei a propriedade 3, onde eu conservo a base e multiplico os expoentes. E, de fato, deu o resultado 1. Ou seja, a raiz cúbica de 125 deu 5. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 deu 125. Então, a gente começa a perceber que existe uma relação. Ó, quando aqui a fração teve numerador 2, foi raiz quadrada, que foi aquele exemplo passado, né, de 16 elevado a meio. 16 elevado a meio, então foi a raiz quadrada de 16, que deu 4. Só que a gente não escreve aqui esse 2, né, na raiz quadrada. E agora nesse 125 elevado a 1/3, que eu acabei de fazer, virou raiz cúbica de 125, que vai dar 5. Ou seja, dá dando para desconfiar que esse denominador aqui, ele vai virar o númerozinho que fica no alto da raiz, que a gente chama de índice, né? O índice da raiz. Esse cara aqui é chamado radicando, para quem não está lembrado, só estou relembrando agora. E o resultado de uma radiciação, eu falei para uma das turmas, é a raiz. Então, quer dizer que o denominador do expoente parece que está virando o índice da raiz. E alguém vai perguntar, professor, o numerador vai ser sempre 1? Não, uma fração não tem numerador sempre 1. Então, vamos dar um próximo exemplo. Quanto é o mesmo 8 que eu peguei aqui, só que agora é elevado a 2/3? Então, finalmente, peguei um exemplo. Todos que eu tinha feito até agora tinham sido com o numerador 1. Agora com o numerador 2. O que acontece? Bem, o truque que eu vou usar continua a ser o mesmo. Eu transformo 8 em potência. Potência de potência. Uso a propriedade 3. Conservo a base. Multiplico os expoentes. Multiplico duas frações. Isso aqui vai dar 6 sobre 3. Que dá 2.
Então, a resposta final deu 4. Veja, vamos pegar aqui o 125 também. Quanto é 125 elevado agora a 2/3, pessoal? Tudo igual. 5 elevado a 3, elevado a 2/3. 5 que multiplica 3 vezes 2/3. Aqui eu posso usar uma simplificação, né? 3 com 3, ó. E 5 elevado ao quadrado. Então, perceba que aqui o 2 virou 2 ao quadrado. Aqui o 5 virou 5 ao quadrado. Parece que eu posso pegar, então, a resposta quando o numerador era 1 e elevar ao numerador agora novo, que no caso é 2. Gente, depois desse bando de exemplos, surge, então, eu acho, pelo menos um sentimento de desconfiança que tem uma propriedade que pode ser generalizada da maneira que eu vou fazer agora. Ou seja, se eu tenho um número A elevado a um número B sobre C, ou seja, uma fração, onde o numerador é B e o denominador é C, agora vem, então, a força da propriedade. Toda vez que eu tiver uma potência de expoente fracionário, eu posso, sim, transformar numa raiz, onde o índice da raiz vai ser o denominador, e aqui dentro da raiz vai sobrar a potência formada pela base de antes, que continua sendo a mesma base, e o expoente é formado só pelo numerador. Pode escrever assim, ou também pode escrever assim, pessoal, raiz de C a tudo isso elevado a C. Essas duas maneiras de escrever vão levar a resposta correta. Epa, errei aqui, C não, né, pessoal? Aqui é B, né? Pronto. Quer dizer que o B pode ficar fora ou o B pode ficar dentro. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos pegar exemplos. Quanto é, pessoal, 49 elevado a 3/2? Eu podia, então, querer fazer aquele passo a passo de antes, só que eu vou usar agora a propriedade direta, transformar em raiz. Isso aqui vai dar raiz, como o denominador é 2, raiz quadrada, eu não preciso nem escrever esse quadrado, mas vou botar só para de 49, eu vou preferir pegar essa maneira aqui, tá certo? Raiz de 49, e esse resultado eu tenho que levar ao numerador. Quem é o numerador? 3. Gente, raiz quadrada de 49 é 7. A resposta disso aqui é 7 elevado a 3. Olha que coisa mais simples. 49 elevado a 3/2 virou 7 elevado a 3. E 7 elevado a 3 é um daqueles que eu falei que vale a pena ter memorizado. 743. Outro. 1000 elevado a 4/3. Quanto é que vale, pessoal? Então, vai transformar assim numa raiz. E vai ser uma raiz o que agora? Quem é o denominador? Não é 3? Raiz cúbica de 1000. E esse resultado, eu podia elevar o 1000, como diz aqui nessa propriedade, eu podia levar o 1000 logo elevado a 4. Mas aí ficaria um número muito grande, então não me interessa. Essa aqui é mais prática de usar, embora essa aqui também esteja correta. Então, tudo isso é levado ao numerador agora, que é o numerador 4. Gente, qual o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá resultado 1000? Não é difícil descobrir que esse número é o número 10. Resposta é 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 dá 10.000. Olha como facilita a nossa vida. E agora outra coisa também. Apareceu na aula de hoje, e eu não justifiquei direito, mas apareceu na aula de hoje essa conta aqui, ó. Raiz de 5 elevado a 2. A gente podia resolver esse problema usando a definição de potenciação seguida da radiciação. O quê? O que é o número elevado a 2, pessoal? É raiz de 5 vezes ele mesmo 2 vezes. Quem se lembra da radiciação sabe que quando você tem números reais positivos, raiz de 2 números reais positivos, o produto deles, com o mesmo índice, que é o índice 2, você pode conservar aqui o índice 2 e fazer uma multiplicação dos radicandos. Ou seja, 5 vezes 5 dá 25. Isso aqui vai dar 5.
Essa é uma justificativa. Agora, uma segunda justificativa para provar que raiz de 5 elevado a 2 vai dar 5. Agora é usar a propriedade 12, pessoal. Ou seja, toda raiz, quer dizer que esse 2 que está fora, esse 2 aqui que está fora, pode vir aqui para dentro. Né? Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 5 ao quadrado, pessoal. Olha como é simples. Quer dizer, essa passagem é permitida, ó. O expoente realmente pode, que está fora da raiz, pode vir para dentro do radicando, pode. E aí, vocês sabem que raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 5 ao quadrado, vocês sabem que é 25, e raiz quadrada de 25 também dá 5. Uma terceira forma de pensar, raiz de 5 elevado a 2. Então, eu posso fazer 5 elevado ao 2 desse cara, dividido pelo 2 do índice. Isso aqui é 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 5, gente. Ou seja, pessoal, essa propriedade, eu ousaria dizer que das 12 que nós apresentamos, talvez seja a mais importante. Porque ela é que deixa claro, o par deixa claro que a potenciação, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Eu acho que essa propriedade enfatiza a relação direta entre potenciação e radiação. Ou seja, toda raiz, toda, isso aqui não é raiz, toda potência com expoente fracionário, é o que diz a propriedade 12. Toda potência com expoente fracionário, ela é igual a uma raiz. E aí deixa claro o casamento potenciação, radiciação. E uma desfaz o que a outra faz. Então, eu tenho o número 5, né? Aí eu uso a potenciação. E elevo 5 ao quadrado. Dá 25. Aí agora, se eu usar a radiciação, eu fizer a raiz quadrada de 25, eu volto para a origem. Então, uma cancela a outra. Então, por isso que é possível você escrever, quando eu tenho raiz de 5 ao quadrado, é muito comum, então, o aluno chegar, ó, esse corta com esse, pessoal, e dá 5. Então, é muito comum esse corte, graças a essa relação direta entre potenciação e radiciação. Vamos ver exemplos desse tipo de corte, desse tipo de simplificação que eu acabei de falar. Raiz de 7 elevado a 4. Essa conta aqui é mais fácil do que essa, viu, pessoal? Ó, você perguntar 7 elevado a 4, veja que eu estou trocando um número irracional por um número natural. Então, eu quero também derrubar aquele mito que as contas com os irracionais é sempre mais difícil. Não. A conta com os irracionais, quando envolver potenciação, vai ser mais fácil, muitas vezes. 7 elevado a 4, eu vou ter que fazer 7 multiplicado por ele mesmo, 4 vezes. Eu vou ter, ou seja, eu tenho que fazer a conta 49 vezes 49. Eu não sei quanto é que é. Posso descobrir e fazer. Só que raiz de 7 elevado a 4, que é outra conta, uma conta diferente dessa, eu posso usar a propriedade, ou seja, o 7, o 4 vai para o numerador e o índice 2 vai para o denominador, enfatizando aqui a propriedade, né, pessoal? Ou seja, 4 dividido por 2 é 2. E 7 elevado a 2 dá 49. Olha como simplifica a minha vida. Mais um exemplo. Raiz quadrada de 17 elevado a 6. Bem, como é que eu posso fazer? Pegar o 17, que é o radicando, o expoente vai virar o numerador e o índice da raiz o denominador. 6 dividido por 2 dá 3, pessoal. Isso aqui é 17 elevado a 3. Olha como simplifica. Mais exemplos. Agora, se eu tenho raiz cúbica de 5
elevado a 12, quanto vale? Esse 12 eu posso botar com ou sem parênteses, tá, pessoal? Esse parênteses aqui muitas vezes não é nem usado, tá? Mas se botar não tem prejuízo nenhum. Como é que vai ficar, pessoal? 5 elevado a 12 sobre 3. Ou seja, toda raiz vira uma potência com expoente fracionário. Quem é o numerador do expoente? É o expoente da original. E quem é o denominador do expoente? É o índice da raiz, sempre. E a gente sabe que 5 que 12 sobre 3 dá 4. Então a resposta dessa conta aqui é 625. Pronto, isso vale com qualquer raiz. Agora, raiz quarta de 11 elevado a 8. Onde é que dá isso aqui? Elevado a 8. E eu posso botar esse 8 fora ou dentro, né? Tanto faz. Agora, só para ficar diferente, eu vou botar o 8 dentro agora. Então, quanto é raiz quarta de 11 elevado a 8? Bem, isso aqui é 11 elevado a 8 sobre 4. E 8 sobre 4, pessoal, dá 2. E 11 ao quadrado dá 121. Bem, estão mostradas todas as propriedades. Eu vou dar uma listada agora em todas elas. Quem são elas? Vamos lá. Então, as propriedades da potenciação. Não existem só essas, não. Existem mais, mas são as que eu estou querendo falar com vocês, que são básicas e que vocês vão ter que usar nos problemas. 1. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 2. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 3. Potência de potência. A elevado a B elevado a C é igual a A elevado a B vezes C. Essas três são as básicas, né? Agora vem as 4 com elementos neutros. 1 elevado a B, dá sempre 1. E a 5, B elevado a 1, dá sempre B. A 6, 0 elevado a B, dá sempre 0, exceto, né? Lembrando que o B não pode ser 0. E qualquer número elevado a 0 dá 1. 8, foi hoje, né? Então a parte nova. Menos A elevado a B pode dar positivo ou negativo. Dá positivo quando B for par. Dá negativo quando B for ímpar. 9. Quanto é A elevado a menos B? A gente viu que vai dar 1 sobre A elevado a B. 10. A vezes B elevado a C vai dar A elevado a C, B elevado a C. Ou seja, fica a multiplicação de potências com o mesmo expoente. A 11, que usou a operação inversa, trocou a multiplicação pela divisão. Então, fica A elevado a C sobre B elevado a C. E a 12ª, que eu considero talvez a mais importante, o número A elevado a B sobre C vai ser igual a raiz césima de A elevado a B. Então, esse seria o resumo das propriedades. Vale apenas mais 2 comentários. O primeiro é o seguinte. Essa história de pegar um expoente, uma potência, e distribuir, aplicar ela na divisão, e na divisão aqui na 10, na 11, e na multiplicação aqui da 10, não pode ser feita com a adição, nem com a subtração. Tem gente, então, que fica tentado, a partir de que a potência de um produto vira um produto de potência, a potência de um conceito vira um conceito de potência, fica achando que a potência de uma soma vira uma soma de potências.
E isso aqui está errado. Esses dois caras são diferentes. Mesma coisa com a subtração. Fica impelido a achar que uma potência de uma diferença vira uma diferença de duas potências. Isso aqui também está errado. Para provar que está errado, eu vou dar exemplo numérico. 1 mais 3 elevado a 2. Se eu pudesse distribuir, como eu fiz com a multiplicação e com a divisão, se eu pudesse distribuir aqui, aplicar a potenciação diretamente na adição, ficaria 1 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. E não é difícil perceber que 1 elevado a 2 é 1, que 3 elevado a 2 dá 9, e que 1 mais 3 dá 4. E que 4 ao quadrado dá 16, e que 1 mais 9 dá 10. E 16 não é igual a 10, por isso que isso não é o correto, é diferente. Como é que resolve esses dois casos, então, pessoal? É aquilo que a gente estudou lá na sétima, no antiga sétima série, oitavo ano, hoje oitavo ano, que seria, por exemplo, o quadrado, né? Aqui a gente, na verdade, é o binômio de Newton, mas a gente já aprendeu já com o número 2, por exemplo, ó. A mais B ao quadrado. A gente aprendeu lá que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, para que 1 mais 3 ao quadrado ficasse certo, teria que fazer o quadrado do primeiro, o quadrado de 1, fazer 2 vezes 1 vezes 3, e depois fazer o quadrado do segundo, que é 3. Então, agora vejam que o 4 ao quadrado, o 16, vai ser obtido agora também do lado direito, porque 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 vezes 3 dá 6, 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 1 dá 10, 10 mais 6, 16. Então, lembre do quadrado da soma e do quadrado da diferença para resolver isso aqui. Não queira distribuir como na própria e na 11 não. Então, essa ressalva é bem importante. E outra coisa que eu queria mostrar é um exemplo agora final, para terminar a aula. Um exemplo agora final, onde misturasse as propriedades. Então, por exemplo, quanto é 2 terços elevado a menos 2? Eu aqui vou precisar usar duas propriedades. Aquela propriedade do expoente negativo, que eu acho que foi a 9, que diz que A elevado a menos B é 1 sobre A elevado a B. E a propriedade 11 não, foi a 10, desculpa, que tem fração na base, ou seja, A elevado a B, desculpa, A sobre B elevado a C, você pode distribuir, ou seja, fica A elevado a C e B elevado a C. Aqui eu vou ter que usar as duas propriedades. Começo por qual? Você escolhe. Pode ser uma ou pode ser outra. Eu vou preferir aqui começar, assim, na verdade essa propriedade aqui, eu posso combinar as duas, eu vou mostrar que tem um atalho para as duas. E vou falar mais adiante, mas não vou falar agora não. Vou começar pela propriedade 9, ou seja, eu vou começar com expoente negativo. Toda vez que eu tenho expoente negativo, vai dar o quê? 1 sobre a mesma potência, só que agora com expoente positivo. Então, pelo menos, eu já sei fazer. 1. Quanto é 2 terços ao quadrado? Eu posso agora distribuir, né, usar a propriedade 10 e dizer que dá 2 ao quadrado e dá 3 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. E agora eu preciso de uma divisão de duas frações. Como é que se divide duas frações? Repete a primeiro número, o numerador, que é o número 1, e faz o inverso do denominador. Então, o inverso de 4 sobre 9 é 9 sobre 4. Resposta final, 9 quartos. Mas a pessoa mais atenta vai perceber que 9 é 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Se eu olhar aqui para o início, vocês estão vendo uma curiosidade. Epa, 4 ao quadrado não, errei. 2 ao quadrado. Agora sim. Olha aqui. O 2 e o 3 trocaram de lugar. E o expoente, que era negativo, ficou positivo. Ou seja, isso pode realmente ser uma propriedade. Pessoal, A sobre B elevado a menos C, eu posso trocar o numerador e o denominador de lugar e o expoente ficar positivo. Olha que coisa mágica.
e no final fica B elevado a C sobre A elevado a C. Então, por exemplo, aqui essa propriedade não seria uma mistura. Que propriedade é essa, pessoal? É a mistura da 9 e 10 ao mesmo tempo. E combinações como essa eu posso fazer as mais diversas. As mais diversas. Então, cabem agora vocês fazerem exercícios e fazerem os problemas que vão aparecer. Pessoal, então, eu vou encerrar aqui. Fechei aqui a nossa mesa digitalizadora. E espero que eu tenha cumprido o objetivo. Ou seja, falei todas, estava falando 13, desculpa, são 12. Todas as nossas 12 propriedades. Foram 7 dadas na aula síncrona e agora 5 na síncrona. A gente, na verdade, não falou só de 5, não, porque a gente falou também do quadrado da soma, quadrado da diferença, falou mais coisas. Mas essas 5 propriedades vou precisar. E principalmente aquela última, 12ª, que transforma a potência com expoente fracionária em raiz e vice-versa. Ela vai ser muito útil e nós vamos usar nas equações exponenciais, nas inequações exponenciais e nas funções exponenciais. Ok? Então, é isso, pessoal. Agradeço aí a audiência, tá? Então, vamos encerrar a nossa aula. Aula encerrada. Valeu, galera!